Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Prova Viva. Como você já sabe, aqui é um lugar onde o foco da conversa é o poder de Deus. Falamos sobre o que Ele faz, sobre o que Ele já fez. E por que não? Também falamos das promessas que hão de ser cumpridas em nossas vidas. Quer conhecer mais uma história que merece o título de Prova Viva? Fique aí comigo então. Você consegue imaginar o desespero de uma mãe ao ver e sentir que o filho, ainda uma criança, pode estar com os minutos, os segundos de vida contados? Essa mãe está aqui comigo, frente a frente, para contar o momento terrível que passou e o que Deus fez. É milagre, é prova viva. Seja bem-vinda, Janaína Guiar. Obrigada, querida. Muito obrigada por aceitar o nosso programa, o nosso convite de estar no programa, né? Uma alegria. Trazendo a sua história. Eu sei que nós trazemos histórias de momentos de angústia, de tristeza, de dor, mas o intuito maior é dizer o quanto esse Deus é poderoso e que Ele resgata, e que Ele alcança, e que Ele muda a história. Seja muito bem-vinda e fique à vontade para compartilhar conosco, então, como é que foi a sua história e o que Deus fez na sua vida e por que você é prova viva. Obrigada, Adriana. Não é fácil lembrar, preenche meu coração de mais gratidão pelo Senhor, né? Há cerca de 5 anos, eu tenho, né, o meu filho, chama Samuel, hoje ele está com 9 anos, quando ele tinha 4. Eu viajei daqui para Brasília, minha família mora em Brasília, família do meu pai, e eu cheguei na casa da minha prima, onde nós íamos ficar hospedados, e estávamos arrumando o almoço, e o Samuel brincando com os cachorros. Ela criava vários cachorros, ele estava brincando com eles. E aí ele passou por mim e falou assim: mãe, faz um suco para mim? Não tinha. Eu falei: não, filho, faço. Ele passou por mim, com 5 minutos a cachorra retorna toda molhada. E na hora foi muito claro para mim, aconteceu alguma coisa com Samuel. Só para entender, você conhecia a rotina da família e até do animal para poder ter esse discernimento, ou foi uma questão mesmo foi espiritual? Totalmente espiritual. Entendimento porque de eles brincavam, essa cachorra em específico era a única que nadava. E o Samuel estava brincando com ela, jogava bolinha, ela pegava, jogava bolinha, pegava. Ela era a mais carinhosa dos cachorros. Quando ela voltou, eu tive a certeza de que tinha acontecido alguma coisa. No entanto, eu não fui na direção da cachorra. Eu não queria acreditar que algo podia estar acontecendo naquele momento. Eu entrei para casa, eu estava na cozinha, entrei no corredor, nos quartos, comecei a chamar. E o Senhor falou muito claro no meu coração: pode ir lá na piscina, que Ele está lá. Uau. Eu fui andando devagar, fui caminhando e cerca de 2, 3 semanas antes, um casal de amigos nossos tinha perdido um filho afogado de 2 aninhos. Então era aquela sensação: isso não está acreditando, isso não está acontecendo. Quando eu olhei para a piscina, a uns 5 metros de onde eu estava, as chinelinhas dele estavam boiando. Eu fui caminhando, pensando em tudo, assim, pensando em 1000 coisas. Tomara que a chinela esteja ali, ele tenha caído do lado, ele esteja atrás das árvores, qualquer coisa. Quando eu cheguei na beira da piscina, ele estava lá no fundinho, virado, bem no fundo da piscina. E você dá a impressão que você chega até a engasgar ainda ao relatar. Aquela cena eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer, porque é uma cena... É porque eu pensei em tudo que ele podia ter passado até aquele momento. Foram coisas de minutos, segundos talvez. Mas eu pulei imediatamente na piscina. A piscina era mais funda, mais alta, né, do que eu. Pulei e eu gritei antes de pular e minha família veio. As pessoas que estavam lá conosco, e eu levantei ele, porque eu não conseguia tirar ele da água. E aí eu saí da água e o meu filho estava morto. A barriguinha dele já estava bem funda, os olhos cinzas já abertos, e a mandíbula dele, né, aqui já estava bem fundo, mandíbula travada, a gente não conseguia abrir a boquinha dele. E aí... Consegue pensar em alguma coisa, por exemplo, nós sabemos que o nosso organismo ele tende a ter reações diante de emergências. Sim. A adrenalina altera, os seus olhos são abertos, né, para uma amplitude maior, para que você possa resgatar alguém numa emergência, uma força sobrenatural ali também, né, que entra.
Você consegue dimensionar que, assim, de coisas que você fez, de força que você viu? Eu não pensei na hora. Não pensa em nada. Eu pulei, assim, não pensei se eu estava tampando o nariz, se eu ia afogar, o que ia acontecer. Mas na hora que você percebeu que eles já estavam com sintomas ali, com características, vamos falar assim, de alguém, como você falou, estava morto, meu filho. Você teve essa consciência? Eu tive essa consciência, porque o Senhor falou comigo, me adora e entrega a Ele. Nessa hora? Nessa hora. Desculpa. Fica à vontade. E eu não encostei nele. Eu só comecei a adorar o Senhor, agradecer pela vida dele. Agradecer pelo tempo que o Senhor tinha me permitido estar com ele. E até na época, minha irmã não era cristã ainda, hoje, graças a Deus, ela se entregou ao Senhor. Ela não gostou da minha postura. E eu comecei a agradecer ao Senhor e orar. E aí as pessoas que estavam em volta dele, orientadas pelo SAMU, começaram a fazer os primeiros socorros. Vamos só voltar um pouquinho. Quando você levanta seu filho de dentro da piscina, com todas as características de estar morto, já tinha o SAMU lá? Já tinha alguém? Quem resgatou primeiro? Quem acudiu? Seus familiares vieram? Isso, os meus familiares vieram, tentaram fazer os primeiros socorros. E aí minha prima, que era dona da casa, ligou para o SAMU. E o SAMU foi orientando a cada passo. Falou, eu vou ficar com vocês até a equipe do SAMU chegar. E ele não voltava. Ele não voltava e eu chorava muito. Assim, eu fiquei numa tensão, porque é difícil você ver o seu filho naquela situação. Claro. Mas o meu senso de obediência ao Senhor foi tão profundo, eu tinha tanta convicção do que eu tinha ouvido. Eu não vou dizer assim, o Senhor não me permitiu pensar, me entrega e eu te devolvo. Mas eu sabia que aquilo ali era coisa do controle de Deus, sabe? Assim, o Senhor estava ali comigo, tanto para o óbito ou não. Mas quando você então fez a oração, você estava, no primeiro momento, obedecendo ao Senhor com a convicção de que Ele falou, entregue o seu filho para mim. Como assim? Vou levá-lo. Que foi que nesse sentido. O seu familiar depois não gostou dessa oração, como se fosse assim, deixa, já morreu, larga para lá. Não vou fazer nada, porque existia uma expectativa de como mãe, eu sacudi, se eu tentasse alguma coisa, e eu não tive reação. Eu tirei ele da água, ele deitado no chão, as pessoas fazendo primeiros socorros. E eu do lado, só orando e agradecendo. E aí a menina do SAMU orientou cada passo, foi um atendimento incrível, assim. Às vezes a gente até acha que alguns problemas acontecem porque o SAMU não intervém a tempo ou não foi um bom acompanhamento, mas essa pessoa em específico fez um trabalho incrível com a gente. E aí foi quando eu escutei o primeiro suspiro. E aí eu comecei a ministrar a vida no Samuel, sabe? Assim, comecei mesmo, Senhor, ministrar a vida do Senhor na vida dele, traz o Samuel de volta para mim. E comecei a chamar por ele, filho, a mamãe está aqui, chamando ele. E ele custava a puxar o ar e voltava e parava, custava a puxar o ar, voltava e parava. E aí a gente começou a ver que alimentos começaram a voltar. Ele tinha acabado de comer uma coisa, a gente tinha chegado em Brasília, muitas horas de viagem. Isso durante o procedimento que estava sendo feito? Em 8 minutos. Meu pai, o procedimento está sendo feito para resgatá-lo, de tirar essa água toda que ele havia afogado. Para trazer a vida. Aí ele começou a expelir um pouco de água e com isso a gente viu que tinha muito alimento. E aí a gente forçou bem a mandíbula dele, colocamos a mão por dentro e começou, assim, muita comida. Na verdade, assim, até outros alimentos que não tinham feito digestão ainda. E aí ele começou a ter uma respiração com dificuldade, mas mais frequente. E aí o SAMU já tinha sido chamado, né? Isso tudo foi pelo telefone. Com 9 minutos a equipe do SAMU chegou. Quem fez esse procedimento, já que você estava do lado orando, quem fez esse procedimento? Qual familiar seu ali que estava perto, que acudiu? Foi a minha irmã, que é quem estava mais perto. Deixa eu aproveitar, Janaína, eu sei que é um momento de dor, mas eu acredito que o programa não está aqui à toa e pode colaborar com pessoas. Você acredita que diante dessa situação, porque eu não passei por ela, então eu não sei discernir essa situação. Sim. Mas, por exemplo, se alguém tiver, nós, normais, na vida normal nossa, tivermos orientações acerca de procedimentos assim, de primeiros socorros, ajudaria ou não? Ou o SAMU é suficiente para te orientar naquele momento? Eu acho fundamental. Para mim, depois eu inclusive procurei saber, fiz curso. Ótimo. Coloquei o Samuel em natação. Ótimo. Porque eu acho que assim, é uma coisa básica que todo mundo precisa saber, porque não é só... A minha irmã, por exemplo,
Foi fundamental nesse processo, porque há 15 dias atrás ela tinha visto um afogamento na praia e ela, chocada, acompanhou todo. Olha como que Deus foi lindo. Oh, Pai, que coisa linda. Deus foi incrível. E ela acompanhou e ela fez tudo orientada pelo SAMU, ela sabia os tempos certinhos da expiração, sabe? Tá, perdão, só quis parênteses que a gente poder claro, aproveitar isso é sensacional. E instruir a pessoa de casa, por favor. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Não, e às vezes não é o seu filho ou o seu parente, né? A gente pode ter alguém necessitar. Ótimo. Igual a minha irmã viu essa situação na praia e ela conseguiu multiplicar isso na vida de um parente. Claro. Às vezes a gente pode estar numa situação, né? Porque a questão do afogamento tem também algumas questões de engasgo de criança que podem ser resolvidos de maneiras parecidas. Então, acho que é fundamental, então, principalmente para quem tem criança. Ótimo, então vamos voltar lá. Eu fecho meu parênteses. É só porque aí, então, a sua irmã estava lá no procedimento, o SAMU estava a caminho para poder vir e dar os procedimentos finais ali. A menina que estava nos atendendo falou, olha, vocês podem levar ele para dentro de casa, esfriou, né, bastante, coloca ele em outro lugar e aguardem que o SAMU vai chegar. Só que ele começou a gritar muito. Ele berrava, berrava, berrava. E quanto mais ele berrava, mais dificuldade ele tinha de respirar. E eu comecei a cantar para ele. Cantei vários louvores. Tem a música Príncipe da Paz, né, que é uma música do Diante do Trono. Eu cantava muito para ele quando ele estava na minha barriga. Muito. E isso começou a acalmar ele. Tanto que o nosso resgate, aí o pessoal do SAMU chegou, viu que ele estava naquela situação, porque ele não abria os olhinhos. Então, quando eles abriam os olhos estavam cinzas, então ainda estava faltando oxigênio. Eles falaram que ele precisa ser levado urgente. E numa praça perto dali já tinha um helicóptero nos aguardando. Só que com a questão de eu cantar para ele, o chefe da equipe falou assim, eu não tenho como levar essa criança sem a mãe, porque eu não me cabia dentro do helicóptero. Ele falou assim, eu não sei o que ela está fazendo, mas eles precisam ir juntos. E aí nós fomos dentro de uma ambulância e eu fui cantando para ele o tempo todo, até ele chegar. E a oxigenação veio voltando até chegar no hospital. Inclusive foi no hospital que eu desabei. Vamos parar um pouquinho, então. Até para você poder respirar Por favor. pouquinho, né? Vamos respirar um pouquinho, nós vamos, né, dar uma pausinha. Fica aí comigo, porque tem mais dessa história para você. Até lá. Estamos de volta com a história da jornalista Janaína Guiar, uma mãe que passou por uma prova difícil de fé, de esperança, mas não desistiu. Clamou pelo nome do Senhor e Ele pegou a situação em suas mãos e cuidou de tudo. Janaína continua da parte que você parou, no momento em que chega então até o hospital, em que você vai junto com seu filho, que na sua percepção ali estava morto. Fizeram um procedimento para ressuscitá-lo, né? Exato. Ele ainda estava faltando oxigênio no seu cérebro por causa de alguns sinais que você percebeu nos seus olhos. E vocês então chegam até o hospital. Isso. Para os procedimentos médicos finais. Sim. Chegando lá, ele ficou gritando ainda muito, né? O pai dele até, né, tinha ajudado bastante, chegou no hospital também, a gente tentando acalmar ele. Ele gritava bastante. E aí os médicos resolveram dar uma medicação muito forte para ele, porque eles estavam com medo dele ter uma parada respiratória e ser, infelizmente, o que, né, daria um final na história, já que ele tinha conseguido alcançar tantas coisas. Desculpa, só a minha ignorância nesse sentido técnico, médico, eu não sei. Mas, por exemplo, uma pessoa que passa por um afogamento, né, ele deve estar com falta de ar. Como é que ele consegue gritar se exige tanto de um pulmão para poder... A gente não sabe explicar o que aconteceu. Para o pessoal do SAMU, ele tinha batido, eles achavam que ele estava sentindo muita dor. Então, o pouco de ar que ele tinha, ele urrava, ele gritava muito, entrou no hospital gritando muito. E aí eles pensaram, vamos acalmá-lo, que talvez é a única forma, inclusive, da gente perceber onde está a sequela. Eles não conseguiam tocar nele. Então, eles entendiam que tinham atingido o cérebro de uma forma tão grande que ele estava reagindo de uma forma agressiva. Aí deram uma medicação forte, ele dormiu durante 3 horas. Quando ele acordou, o médico falou, você não toca nele, deixa ele descer, deixa ele andar ou conversar e vamos ver o que aconteceu.
Aí ele levantou e falou assim, mãe, o que eu estou fazendo no hospital? Eu falei, filho, você está um pouquinho dodói, a mamãe te trouxe, mas está tudo bem, a gente já vai sair daqui. Aí ele levantou, desceu da cama, foi no banheiro, fez xixi, voltou, sentou e falou assim, mãe, você sabia que eu afoguei? Eu falei, sabia, filho. Mamãe trouxe você no hospital porque ficou um dodóizinho no seu pulmão, mas você vai tomar o remédio e vai ficar tudo bem. Ele falou assim, eu fiquei te esperando na água, você demorou muito para me buscar. Eu falei, filha, é porque a mamãe ficou um pouco sem coragem. Ele falou assim, mas não tem problema, porque enquanto você não vinha, eu estava conversando com Jesus. Ai, isso tira o ar da gente. Eu falei, é mesmo, filho? Meu pai, que coisa linda. Ele falou assim, mãe. Meu Deus. Ele ficou comigo o tempo todo. Ele me levou num lugar lindo, que tinha uma mesa muito grande, cheia de frutas. Só que eu só comi banana e maçã, porque eu não gostava das outras. Você sabia que ele me ressuscitou? Eu falei, sabia. Ali eu tive a convicção, né, do agir e do controle lindo de Deus em tudo. Meu Senhor. E o mais lindo foi que o médico entrou e ele falou assim, eu não estou vendo sequela nenhuma nele. Para uma criança que ficou, eles calcularam em torno de 5 a 6 minutos, né, debaixo d'água. E ele contou vários detalhes dessa experiência dele. Ele falava assim, mãe, sabia que o rosto de Jesus brilha muito? Porque eu não consegui olhar para ele. Eu fiquei andando de mão dada com ele, mas eu não consegui olhar no rosto dele. Foi uma experiência incrível que ele viveu com o Senhor, sabe? Diante de toda essa história. Não adianta eu não perguntar isso. Como que você deu conta de escutar essa história, na fé que você tem no Senhor, de crer que tudo isso é possível, que não era uma criança que estava alucinando, Sim. que estava, né, idealizando ou inventando. Eu tinha 4 anos. Exatamente. Como é que ficou a sua fé? Não. Como é que ficou a sua... Ao escutar isso tudo, como é que você deu conta disso tudo? Eu tive uma convicção muito grande da soberania de Deus, sabe? Eu me vi como mordoma da vida de Samuel. Eu me vi como agraciada, né, por ter recebido aquele milagre. Eu percebi claramente um propósito especial de Deus na vida de Samuel. E foi incrível tudo o que aconteceu. Enquanto eu estava lá com ele, veio uma mãezinha cristã, me abraçou, me beijou, orou por mim. E depois vieram me contar que ela tinha perdido o filho de afogamento no dia anterior. Várias outras mães vieram falar comigo. O pessoal do SAMU que nos atendeu, eles retornaram ao quarto. O chefe de equipe comentou conosco que ele atende afogamento, resgate de crianças há 11 anos. Nunca tinha resgatado uma criança viva. O Samuel tinha sido o primeiro. E aí a gente soube que algumas pessoas, a enfermeira que estava conosco na ambulância era cristã também, e ela ficou profundamente impactada. Outras mães que estavam no hospital. Então eu vi o movimento de Deus em torno... Eu me senti minúscula, mas ao mesmo tempo profundamente amada, no sentido assim, Deus podia ter escolhido qualquer pessoa, mas pela graça de Deus Ele nos escolheu para ser atores no meio disso tudo, sabe? Para glorificar o nome dEle. E assim, a minha vida foi outra depois disso. Foi outra com o Samuel, foi outra com o Senhor, sabe? Eu não tenho como ter dúvida da existência de Deus. Em qualquer situação que eu passe, hoje eu tenho convicção de que se eu tivesse perdido o Samuel teria sido muito difícil. Mas a experiência que eu tive com Deus ali e uma coisa do tipo, vocês são meus e a situação está sob o meu controle, seja qual for o fim, é o melhor para vocês e é o que vai glorificar o meu nome, eu me senti parte de algo muito maior do que eu imaginava. Foi um impacto muito grande para mim, sabe? E foi fundamental para a minha vida cristã, sem dúvida, até pelo desenrolar de algumas outras, né, algumas outras situações que eu passei depois daquilo. Hoje o Samuel está com quantos anos? Está com 9 anos. 9? É. E alguma coisa ficou desse... Nada. Nada, Nenhuma sequela. Nada. Inclusive, quando ele ficou internado, isso foi numa sexta-feira, aí no sábado à noite o médico falou comigo, olha, liga no seu trabalho, eu estava em Brasília, você vai ter que ficar aqui pelo menos uma semana. Ele está com pneumonia gravíssima nos 2 pulmões, foi uma bactéria que pegou. Eu não tenho a menor condição de liberar essa criança.
Isso era por volta de 10 horas da noite, foi o último exame do plantão que ele fez. Quando eu cheguei no quarto no outro dia, 8, 10 horas da manhã, ele estava com a malinha pronta. Eu falei, o que aconteceu? Aí a enfermeira falou, a chefe do plantão falou, olha, nós fizemos outros exames agora de manhã, fizemos 2 vezes. Esse menino não tem nada nos pulmões. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que é melhor você levá-lo antes que ele pegue alguma coisa aqui. E o mais... Ele era uma criança ativa? Demais. Agitada, alegre? Muito, muito. Muito movimento? E a água é a paixão dele, né? E aí você ficou traumatizada com isso? Então, nós saímos do hospital 10 e pouca da manhã. A minha família estava, né, me aguardando na casa da minha avó. Todo mundo extremamente mexido. E na casa da minha avó tem piscina. Quando nós chegamos lá, foi a primeira coisa que ele me pediu. Mãe, eu posso nadar? Eu falei, claro. Eu lembro que eu virei de costa. Ai, Janaína, que fé, Jesus, ajuda Eu virei aqui. de costa, eu lembro que uma prima falou assim, você é Deus. doida? É. As lágrimas escorriam. Eu falei, se Deus não permitiu que ficasse um trauma, um bloqueio no coração dele, eu vou fazer isso. Ele nadou até 5 horas da tarde. Eu passei mal até 5 horas da tarde, mas foi eu consegui sobreviver. Você sobreviveu. Mas então foram foi, 2 assim, milagres, um no Samuel e um na cura da sua alma também, não, né? profundo, assim, eu precisava de... Sabe quando a gente sente uma necessidade, uma experiência muito profunda e única com Deus, muito só a gente, que vai além de culto ou de movimentos de igreja, de oração, Ai, mas é a gente e Deus falando no ouvido e mostrando que tem o controle e que eu posso me achar pequenininha, mas eu faço parte de algo que é dele. O Samuel Foi tem a incrível. mesma fé? Ele acompanha essa história, Tem. ele sabe, ele entende? Ontem mesmo a gente estava conversando, ele falou assim, mãe, eu preciso aproveitar a minha vida, porque Jesus está voltando. A gente precisa estar atento. Glória a Deus. Então, ele traz muito essas coisas, assim. Eu procuro até ficar de olho, porque eu falei, vai que Deus usa, né, para falar comigo. Escuta, a gente né, tá o profeta sempre... dentro de casa para falar, né? Então, ele tem uma fé muito especial, Amém. assim, Amém. e tem convicção de que foi Deus que fez Amém. tudo. Graças a Deus. Querida, obrigada. Obrigado por ter eu. vindo, obrigada por compartilhar, porque eu imagino que mesmo com a cura que o Senhor trouxe para a sua vida, né? Relembrar, por um lado, fica vívido, Sem né? dúvida. As emoções, os sentimentos, mas por outro também, como você mesmo deixa claro aí, né? Relembra o poder de Deus, Sim. o milagre dele. Renova, né? minha fé sempre, Renova. com certeza. Muito obrigada. Deus Obrigada, abençoe sua querida. vida, do seu Amém. filho e que continuem dizendo do poder de Deus para as pessoas. Deus Obrigada. abençoe. Obrigada. Vou deixar aí, né, como toda vez, um recadinho para você de casa sobre esse assunto, essa história e esse milagre. Mateus 11, 27 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. O Samuel, filho da Janaína, disse para ela assim, mãe, você sabia que Jesus me ressuscitou? Essa é a fala dele para a mãe após um incidente de afogamento. Que experiência angustiante, gente, traumática, e que deve ter despertado uma sensação de impotência enorme naqueles que estavam à volta da cena. Porém, essa experiência teve uma resposta pronta, amorosa, salvadora e única. Ter vivido a manifestação em sua vida ao revelar com esse grande guardião e soberano Senhor. Muitos caminharão em suas vidas com o conhecimento de Jesus e a descrição do seu poder. Outros vão viver milagres que será irrefutável não acreditar a Deus essa ação. Outros ainda vão ouvir a voz do Altíssimo, ou então, como Samuel, serão ressuscitados pelo Senhor. E a partir daí terão então seus lábios a declaração do Autor da vida e se tornarão porta-vozes da misericórdia. Deus não planeja os desastres para te ver sofrer. Ao contrário, Ele te resgata deles. Então eu te pergunto, você já aceitou essa revelação de Jesus que Ele faz do Pai para você? Se você ainda não aceitou essa revelação, peça a Ele, que Ele tem prazer em fazer essa revelação a você. Isso não significa, é claro, que todos vão precisar passar pela morte para conhecer Jesus. Ao contrário, é necessário que nós estejamos vivos e conscientes para recebê-lo por fé como Senhor e Salvador das nossas vidas. Abra seu coração, Ele está batendo. Recebe o Senhor na sua vida e seja uma prova viva também. Aguardo você aqui no nosso próximo programa, porque o Prova Viva volta na próxima semana, se assim o nosso bom Deus quiser. Até lá!
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.